Olá, jovens! Prof. Deise Lima na área. Olha o sol passando para mais uma aula de física com vocês. E vamos aí para a nossa aula de número 2 do nosso curso de física do primeiro ano. E ontem vocês viram que nós vamos ver muitas coisas legais aqui na física do primeiro ano, certo? Bom, e por onde nós vamos começar? Geralmente na física do primeiro ano, a gente estuda movimento, tipos de movimento, o que é um movimento uniforme, um movimento uniformemente variado? Será que é uniforme de roupa? Não, né, gente? Nós vamos ver que uniforme e uniformemente variado estão ligadas a certas características do movimento. Mas para isso, nós precisamos aprender algumas coisas antes. Como assim aprender algumas coisas antes? Bom, pessoal, quando a gente estuda movimento, a gente tem que dar nome às coisas, né? É que nem uma pessoa, quando nasce, aí essa pessoa ela recebe o nome, ou quando você fica mais velho, você tira o seu RG, o seu CPF, então você ganha um número. Então, quando a gente estuda movimento, que são fenômenos também que se tem na natureza, a gente tem que dar nome às coisas. E esses nomes, eles vão servir para nós compreendermos melhor o que a gente está estudando. Então, quando a gente estuda movimento, eu vou ver nomes como velocidade, espaço, tempo, aceleração, certo? Então, são nomes que eu vou escutar, ok? E esses nomes vão estar o quê? Relacionando a certas características. O que é um espaço? O que é uma distância? O que é um tempo? O que é um espaço percorrido? O que é um tempo percorrido? O que é uma aceleração? O que é uma força? Então, olha só, tudo isso a gente estuda, ok? Junto a esses nomes, a gente pode relacionar valores, tá certo? Então, eu posso relacionar um valor para a velocidade, um valor para a aceleração, um valor para o tempo, um valor, por exemplo, para a força, um valor para uma média de aceleração, de velocidade, certo? Então, eu posso relacionar a valores. Sabe o que eu relaciono também, pessoal, a valores? Unidades. Então, eu sei que a velocidade, ela pode estar relacionada a um valor, e para eu saber o que eu estou conversando, eu coloco algo chamado que unidade. Então, jovens, olha só, quando eu junto aí uma característica velocidade, eu junto um número e eu junto uma unidade, eu tenho algo chamado aí de grandeza. Grandeza é aquilo que eu posso mensurar, tá certo? Então, aqui no nosso movimento, a grandeza é aquilo que eu posso mensurar. Então, para eu compreender melhor o estudo dos movimentos, eu tenho que dar nome às minhas grandezas, ou seja, eu vou pegar as grandezas que já têm nome e eu vou entender como essas grandezas funcionam e para que elas servem, tá bom? Então, vamos lá na tela? Vou acompanhar aqui com vocês, tá certo? Com as minhas anotações. Nós vamos falar hoje, pessoal, olha só, de transformação de unidades aí de medida, tá certo? Então, vim aqui comigo para poder acompanhar junto com vocês. Olha só, olha eu aparecendo aqui, né? Então, eu vou ler e vou falar com vocês também, tá? Vamos falar também de comprimento, massa e tempo, que são o quê? Grandezas, tá certo? E também unidades de medida do sistema internacional. Como assim, ó? Internacional, ou seja, eu pego uma grandeza dessa daqui. É claro que se eu for pegar o nome dela em inglês, muitas vezes é diferente, mas a unidade que vai estar depois do valor vai me falar de qual grandeza eu estou trabalhando, tá certo? Então fica mais fácil para eu identificar essa grandeza, ok? Então vamos começar. Pessoal, então eu tenho grandezas físicas, como eu falei para vocês, aquilo que eu posso medir, aquilo que eu posso mensurar, né, que é outra palavra que nós podemos utilizar também. Então eu tenho as grandezas que são chamadas grandezas físicas. É aquilo que eu posso o quê? Medir. Eu posso fazer uma medida de velocidade? Posso. Eu posso fazer uma medida de espaço? Posso. Eu posso fazer a medida aqui de tempo? Eu também posso. Eu posso relacionar duas medidas e criar uma terceira medida?
Também posso. E essa daí nós temos as grandezas, tá certo, pessoal? Então, quando eu falo aquilo que pode ser medido é o quê? Uma grandeza, certo? Aquilo que eu posso medir. Bom, sabendo que grandeza é aquilo que eu posso medir, então eu vou fazer uma separação daquilo que eu posso medir. Eu posso medir de duas formas. Eu tenho as grandezas que são ditas escalares, tá certo? E as grandezas que são ditas o quê? Vetoriais. Então eu tenho esses dois tipos aí de grandezas. Tem diferença, pessoal? Tem. Ó, toda vez que eu quero fazer uma medida, eu tenho que levar em conta certas características. Como assim, professora, certas características? Onde eu estou? Aonde eu quero chegar? Não estou filosofando, pessoal. É realmente a gente saber, certo? Onde eu estou e as características para que eu possa fazer medidas. Então, por exemplo, quando eu quero me localizar, só basta falar um número? Não. Se a gente ligar um GPS, a gente vai ver que GPS trabalha com sentidos, trabalham com direções. Ó, esquerda, direita, para cima, para baixo, ande 100 metros ao norte, né? Ande 100 metros ao oeste. Então, quando eu trabalho com algo que eu tenho que me orientar, eu tenho um tipo de grandeza. Agora, quando eu trabalho com algo que eu não preciso de me orientar, como assim? Quando a pessoa fala, olha, a massa, né? A massa aí são 70 quilogramas. Eu preciso falar, gente, se é 70 quilogramas ao norte, 70 quilogramas ao sul, 70 quilogramas deitado, 70 quilogramas em pé? Não, se você ouvir 70 quilogramas, você vai associar que a massa daquele corpo é 70 quilogramas. Né? A mesma coisa, ó, vai lá e compra um pacote de arroz aí de 5 quilogramas, né? O pacote de arroz 5 quilos, né? Quilogramas. Tu vai chegar, se o pacote de arroz estiver em pé, vai continuar sendo um pacote de 5 quilogramas. Se ele estiver deitado, vai continuar sendo. Então, quando eu falo de massa, por exemplo, eu não preciso orientar como está o objeto, se está em pé, se está deitado. Agora, quando eu falo de localização, eu preciso dessa orientação. E é isso, jovens, que é a principal diferença desses dois caras aqui. A grandeza que é dita escalar é aquela que eu preciso apenas do valor e da unidade. Eu não preciso de orientação. Já a grandeza que é dita vetorial, justamente eu preciso do quê? De localização. Não basta apenas, da mesma forma que a massa, eu fornecer um número e uma unidade. Não, eu tenho que falar mais coisas, certo? Para eu conseguir definir realmente a característica daquela grandeza. Ela é dita o quê? Uma grandeza vetorial. Eu preciso, além do valor, eu preciso da direção e eu preciso do sentido. Então, é a diferença entre essas duas aqui, tá? Exemplos aí, pessoal, de grandezas que são ditas escalares, como eu falei para vocês, a grandeza escalar apenas precisa de um valor numérico e da sua unidade de medida, até para saber em que terreno eu estou pisando, né? Eu tenho que saber a unidade de medida, tá certo? E eu tenho exemplos, né? Ó, o comprimento, certo? Se a pessoa ela tem, ó, eu vou medir minha altura, certo? 1,70 m, ok? 1,70 m, vai interferir, gente, eu tô deitado, vou medir. Eu tô em pé, eu vou medir. Vai continuar dando o meu comprimento, certo? Que é medido na fita métrica. Então, aí eu entro com uma grandeza escalar, tá? O tempo também, certo? Tu vai olhar a hora no celular. Teu celular tá deitado, tá marcando um horário. Se ele estiver em pé, gente, vai estar marcando horário diferente? Influencia? Não, né? Então, se eu quiser saber o horário, certo? É só olhar no relógio e ver o horário, tá? Temperatura também. Não, para tirar a temperatura, a pessoa precisa estar orientada em pé. Não, né, gente? A pessoa pode estar sentada, pode estar em pé. Colocou aqui o termômetro, né, no bracinho. Opa, tirei a temperatura, tá certo? Então, eu apenas preciso do valor e da unidade de medida, né? Então, o comprimento pode ser metro, pode ser quilômetro, tá certo? Que a gente vai aprender depois o que é.
A temperatura, a gente geralmente usa os termômetros em graus Celsius, né? Isso aqui a gente estuda mais no segundo ano. Então, são exemplos aí de nossas grandezas escalares, tá? Ok? Belezinha? Bom, continuando aqui, mais exemplos de grandeza escalar, como eu falei para vocês, né? Que é o exemplo mais comum que a gente tem, que é o da massa, né? Uma pessoa subiu na balança, certo? Se ele tivesse subido de cócora, gente, mas todo em cima da balança, ia fornecer a mesma massa, ok? Ó, que nem eu falei para vocês, o caso da altura também, né? O caso da altura da pessoa aqui, olha só. Se esse aparelho fosse na horizontal, deitado, a pessoa deitaria e ia tirar da mesma forma a altura dela, tá? E tempo também, como eu falei para vocês, né? A pessoa está lá num local, está numa fila, né? Ela está esperando, né, um atendimento, por exemplo. Olha só, coloquei aqui na próxima imagem. E a pessoa fala, estou aqui há 49 minutos. Não preciso de orientação no espaço, tá certo? Eu estou aqui sentado, estou aqui há 49 minutos, esperando alguma coisa. Ou quando alguém fala, olha, caramba, aqui tá quente, né? Aqui tá quente, tá certo? Deve estar aí uns 50 graus, né? Ok? Lembrando que quente ou frio é uma sensação térmica, porque até nós não somos termômetros humanos, né, gente? A gente não é termômetro humano, tá certo? Então, se você não é termômetro humano, tá? Então, tu tem a sensação de quente ou frio. Mas tu não precisa estar orientado no espaço para isso. Beleza? Ok? Mas, quando eu preciso orientar, aí sim, pessoal, eu preciso de uma grandeza vetorial. Como assim? Imagine que você tem um objeto. O objeto está parado bem aqui, certo? Tem um sofá, tu tá lá na tua casa, hoje é o dia que eu vou mudar os meus móveis de lugar, porque tá, né, não gostei, já tá muito tempo isso aqui, certo? O que tu tem que fazer? Empurrar, né, professora? Porque para mudar de lugar eu preciso empurrar. Beleza. Mas aí o que você vai fazer? Tu vai olhar para... Aí tu, olha, eu quero colocar nesse canto aqui. Aí o que você vai fazer, pessoal? Você vai pegar lá o seu sofazinho, aí você vai empurrar para aquele canto. Aí eu pergunto para você, se eu empurrar, tanto faz, pessoal, empurrar em qualquer direção? Ah, não, eu quero nesse canto aqui. Aí alguém fala bem assim, vai lá e empurra esse sofá. Qual é a primeira pergunta que tu vai fazer? Ué, empurrar para onde? Não é isso? Ah, não, eu quero para esse canto aqui. Aí sim, você vai pegar, aplicar uma força, empurrando esse sofá para o canto. Não é verdade? Ou seja, se alguém fala para tu empurrar alguma coisa, tu vai perguntar para onde? Para onde eu vou empurrar? Certo? Porque só empurrar não dá, você tem que empurrar para algum lugar. Isso é o que? Uma força. E para você aplicar, você precisa saber a orientação. É que nem quando você entra no carro, olha, eu quero ir para tal lugar. Onde é que é esse lugar? Deixa eu colocar aqui no GPS. Pronto, está me mostrando onde é o lugar. Então, pessoal, tem grandeza como força, por exemplo, que eu não preciso somente do valor da unidade, eu preciso falar para onde eu tenho que direcionar a minha força para que eu consiga empurrar o meu sofá, por exemplo. Aí nós temos as grandezas chamadas o quê? Vetoriais. Então, as grandezas chamadas vetoriais são aquelas grandezas que, além do valor e da unidade, eu também vou precisar o quê? Da orientação, tá certo? Então, elas necessitam aí, além do valor, como eu falei para vocês, né, da orientação, que é direção e sentido. Como assim, professora, direção e sentido? Vamos lá. Direção, vertical, horizontal, diagonal, são direções, tá certo? Vertical, horizontal, diagonal são direções. Sentido, pessoal, para cima, para baixo, direita, esquerda são o quê? Sentido, cima, abaixo, direita, esquerda, sentido, tá certo? Então, quando eu vou aplicar uma força para mover um sofá, eu preciso te dar uma direção e um sentido. É claro que você vai empurrar no chão, ele vai estar no horizontal, mas em que sentido? Para a direita ou para a esquerda, ou para cima ou para o fundão da sala, certo? Então, a gente precisa, ok, dar outras características. Então, é uma grandeza dita vetorial.
e são exemplos força, tá? A aceleração também, porque toda força produz uma aceleração, tá, pessoal? Então, como essa aceleração está relacionada com essa força bem aqui, logo, também é uma grandeza vetorial e também a velocidade, tá certo? Olha só o que eu coloquei aqui como figura. Olha, gente, o aplicativo, o Google Maps, né? Então, você colocou aqui, ó, eu saí daqui, bonitinho, aí olha só para onde eu tô indo aqui, para cá, né? Para cá, olha só, tô indo bem aqui, ok? Isso, pessoal, eu vou dar só o valor? Não, jovens, não tem como, eu tenho que ter o quê? Direção e sentido, porque senão eu não consigo me localizar, tá certo? É por isso que na BR tem aquelas placas indicando qual é o quilômetro, né, para que você possa usar melhor para localização. Então, tá aí o aplicativo Google Maps, como eu mostrei para vocês, e também tem outros aplicativos que são de localização que também servem para isso, ok? Mais exemplos de grandezas vetoriais. Olha só, no esporte. Gente, no esporte tem muito, tá? Então, eu tenho ali, ó, forças, ok? Eu vou dar um saque. Gente, eu vou aplicar uma força numa bola, vou chutar uma bola. Eu posso chutar para qualquer direção, jovens? Não, né? Pensou, o gol tá aqui, aí tu chuta tu chuta para cá, né? E não vai dar certo, né? Então, eu tenho aí no esporte, ok, que eu tenho que orientar, ou seja, eu tenho que saber a direção e o sentido da aplicação da força para que eu tenha sucesso aí no esporte, certo? Olha o saque aqui, ó. Olha o chute na bola. Vocês podem ver, tá vendo? Ó? Eu estou aplicando uma força aqui, nessa direção. Aí a gente vai estudar isso lá na frente ainda, que pela ação e reação eu tenho uma força que é na mesma direção, mas no sentido oposto. Ó, mesma direção, sentido oposto. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Ó, tá vendo? Aplicou, reação. Ou seja, eu tenho que orientar. Tudo que eu preciso orientar, que é dar direção e sentido, eu chamo de vetorial. Tudo aquilo que eu não preciso é escalar. Fechado? Mas aqui, pessoal, ó, no esporte, né? A pessoa tá lá fazendo treino, por exemplo. Pessoal, tu tá fazendo um treino, para quem gosta de treinar, né? Ou você tá fazendo qualquer atividade. Você acha que a direção e sentido da força que você aplica importa, pessoal? Com certeza importa, né? Porque se você vai fazer um treino, por exemplo, ó, deixa eu pegar a imagem e colocar aqui, ó. Isso aí que eu estava falando para vocês, das setinhas, né? Para cima e para baixo, ok? Olha só, tá vindo lá. Ó, a pessoa tá fazendo ali um treino de bíceps, né? Para ficar fortão. Se eu fizer isso aqui, gente, não é? Ah, não, fazer isso aqui, ó. Não dá. Eu tenho que ter o quê? A aplicação da força aqui, ó, numa determinada direção e sentido de maneira correta, gente, que senão não vai ter treino, né? Não vai ter efetividade no seu treino. Então, força é grandeza, sim, escalar, tá? Grandeza vetorial, gente, elas são especiais. Ah, porque você deve estar se perguntando, beleza, professora, beleza. A grandeza escalar é só o número e a unidade. A grandeza vetorial é módulo, direção e sentido. Como é que eu vou diferenciar uma grandeza, quando eu olhar assim, né, cara crachá, como é que eu vou diferenciar uma grandeza vetorial de uma escalar? A grandeza vetorial, jovens, ela é especial, né? Então ela vai ter alguma coisa aí que ajude a diferenciar, ok? Então vamos lá, olha só. Elas são representadas por um símbolo matemático, olha aí na matemática lá, denominado vetor, tá certo? Então, se você vê uma letrinha, tá bom? Com um número, uma letrinha com uma setinha em cima, saiba, aquilo é uma grandeza o quê? Vetorial. Então, se você vê uma letrinha com uma setinha em cima, é uma grandeza vetorial, tá? É para indicar que aquela grandeza, além do valor e da unidade, também tem uma direção e um sentido. Fechado? E como eu falei para vocês, olha só, nele se encontram aí as características. Eu vou escrever melhor para vocês verem aqui, olha aí, ó. Vamos ver na próxima página. Nós temos o módulo, que eu falei para vocês, que representa o quê? O valor numérico da grandeza estudada, tá certo? Apresenta o quê? Módulo, pessoal, olha aí, ó, é o valor da grandeza, o valor estudado, tá certo? É o valor numérico, tá? Então,
Então, quando eu tenho valor numérico, eu tenho o nosso módulo. Fechado? Direção e sentido, jovens, como eu falei para vocês. Olha só, tá aqui a direção e sentido determina a orientação da grandeza, ou seja, a pessoa está andando, ela está andando em que sentido, né? Ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, todo mundo mexe, né? Então, pessoal, olha só, isso é a direção e o sentido, ok? Isso aí é uma grandeza dita aí, vetorial, mas nós vamos estudar isso melhor lá nas nossas aulas 17 e 18. Fechadinho, ok? Bom, dito isso, a gente vai entender melhor a questão das nossas unidades. Então, vamos lá, olha só, deixa eu voltar aqui com vocês, né? Bom, pessoal, a gente vai entender melhor a questão das unidades. Eu falei para vocês que o nosso número, ele é acompanhado de uma unidade. É a mesma coisa, né? Eu quero saber o nome de uma pessoa, tem um documento de identificação da pessoa, não é isso? Então, a pessoa, olha, eu me chamo tal, ok? Eu me chamo tal, o meu apelido é tal, eu gosto de ser chamado assim. Então, você está identificando a pessoa, ok? É a mesma coisa, se eu coloco um número aleatório e atrás desse número eu coloco algo chamado unidade, eu estou identificando a grandeza a qual pertence aquele número, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, se a gente for ver aqui, então a gente tem aí nossas grandezas, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho a unidade de medida, tá, gente? Então, para descobrir várias coisas, né? A lei que governa os fenômenos naturais, os cientistas devem realizar medidas das grandezas envolvidas nesses fenômenos, tá certo? A grandeza, a física em particular, costuma ser denominado a ciência da medida. Então, a física, ela estuda o fenômeno, certo? Ela formula uma lei, por exemplo, ok? E aquela lei está relacionada a várias grandezas e também unidades de medida, tá? Exemplo, pessoal, Kelvin. Kelvin, olha só, passou aí um bocado de quadradinho, né? O Kelvin, gente, é um grande físico inglês, lá do século XIX, salientou a importância da realização de medidas no estudo das ciências, tá? O Kelvin, a gente vai ver lá no segundo ano do ensino médio, ele estudou muito a questão da temperatura, mas ok, ele estudou outras coisas também. O que o Kelvin enfatizou sobre a questão aí das grandezas? Olha só, sempre afirmo que se você puder medir aquilo de que estiver falando e conseguir expressá-los em números, você conhece alguma coisa sobre o assunto. É a mesma coisa, pessoal, que falar a diferença entre opinião e achismo, tá? A opinião, quando a gente vai expressar a opinião, você leu artigos, você leu matérias, tá certo? Você consultou livros, aí você expressou a sua opinião em relação a alguma coisa. Vou expressar a minha opinião sobre as mudanças climáticas, por exemplo, né? O que você fez? Você estudou alguns artigos, você estudou alguns livros, e quando você está expressando opinião, você, olha, segundo fulano, ou segundo um artigo de uma revista tal, as mudanças estão dessa forma. Poxa, eu acho isso complicado. Você está dando uma opinião. Agora, por exemplo, eu acho que a Terra é plana, né? Um exemplo, eu acho que a Terra é plana. Baseado em quê? Você está achando que a Terra é plana? É diferente de opinião. Então, o Kelvin quis mostrar o seguinte, se você está estudando alguma coisa, certo? E você consegue aí mensurar, e você consegue expressar, você consegue mensurar essa grandeza, você consegue dar um número, unidade, então você consegue entender um pouco daquilo que você está estudando, tá certo? Ok? Então, vamos ver aqui algumas unidades de medidas, tá bom? Unidades de medidas que estão presentes no nosso cotidiano. Pessoal, se você for no mercado, tem várias coisas lá que você vai ver com grandezas e unidades de medida, tá? Desde a parte, por exemplo, líquida, desde a parte de cosméticos, né? A parte alimentícia. Então, tudo que você compra, você tem que mensurar um valor, uma unidade. Então, você compra aí um frasco de shampoo,
um shampoozinho de laranja, né? Shampoozinho de laranja para dar uma lavada nos seus cabelos, né, gente? Uma limpada nos seus cabelos. Você vai comprar um frasco desse belo shampoo aqui de laranja. Ele tem o quê? Uma quantidade de produto que vem aqui dentro. Ó, por exemplo, aqui tem 200 ml, ou seja, 200 mililitros. Custa um valor X. Se você quiser comprar um pote maior, vai custar o mesmo valor, gente? Não, porque eu tenho mais material dentro, certo? Então, se eu quiser comprar o dobro disso daqui, um de 400 mililitros, eu vou ter que pagar mais, tá certo? Então, tudo que você vai comprar é quantificado, vai ter um número e uma unidade, tá? Ah, vai lá comprar leite, por exemplo, né? Ó, vou pegar aqui um pacote de leite, tá certo? De uma marca que foi tampada aqui, né, gente? Ok? Uma marca que foi tampada aí, tá? E tá escrito aí 800 gramas, ou seja, 800 gramas de produto aqui dentro, pessoal. Se eu quiser um pacote de 1 quilograma, é mais leite, não é verdade? É bem mais leite aí, tá certo? Então aqui, se a gente for ver, a unidade de medida está presente no nosso cotidiano desde sempre. Então, tudo aquilo que eu compro é o que, pessoal? É mensurado, tá certo? Ou seja, eu pago por um valor específico daquele produto. Então, se for um pacotinho de 500 gramas, eu vou pagar um valor específico. 800 gramas, eu também pago um valor específico. Então, a unidade de medida, gente, tá em tudo o que você compra, tá certo? Também tá nas rodovias, por exemplo, tá nas estradas, né? Então, olha só, vou colocar um exemplo aqui, ó. Imagine que tem uma ponte dessa daqui, né? Ó, essa foto foi tirada aí de algum lugar, tem a referência dela aqui no cantinho, tá certo? O que está escrito bem aqui? Tem uma plaquinha. Olha só. Essa plaquinha, tá vendo? Tem uma setinha assim e tem um valor aqui dentro. Ou seja, está escrito 4,0 metros. Ou seja, só pode passar por aqui veículos que têm até 4 metros de altura. Se passar um de 5, o que vai acontecer? Vai quebrar, né? Vai dar prejuízo. Então, não pode, tá certo? Ó, caminhões aí de grandes portes. Por que esses caminhões são de grandes portes? Porque eles conseguem levar muita coisa, eles aguentam muito peso, ou seja, a massa que eu coloco aqui dentro pode ser o quê? Grande, tá certo? Ó, caminhões basculante, a caçamba, né, gente? Aqui, ó, a chamada caçamba, tá certo? Ela cabe muita coisa. Eu posso aqui calcular o que ela cabe, tanto em massa quanto em volume. Como assim? O que é o volume? Se eu pegar aqui, ó, o comprimento da caçamba, a altura da caçamba e a largura da caçamba e eu multiplicar, eu vou ter o volume de coisa que eu posso colocar aqui dentro, ou seja, tudo é mensurado. Vocês estão vendo, pessoal? A unidade de medida, ela está presente aí em tudo. Se eu vou vender um terreno, por exemplo, ó, vende-se um terreno, 100 mil reais, um exemplo. Tá, e aí? Eu tenho que falar o tamanho do terreno, né, gente? Então, olha só, vende-se um terreno. Qual é a área desse terreno? 10.977 metros quadrados. Então, tá aqui, significa que pegou o comprimento e a largura do terreno e multiplicou. Eu tenho a área do terreno, eu vou vender esse terreno aqui. Então, eu tenho que informar um tamanho. Projeto, gente, projetos de... O arquiteto está fazendo lá um projeto. Ele tem que saber os tamanhos dos espaços? Com certeza. Então, também tem a unidade de medida presente aí, tá certo? Então, toda vez que eu consigo medir, eu consigo comparar. E se eu consigo comparar, eu consigo colocar valores, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho o valor de um terreno desse daqui. Eu vou tirar o padrão, 1 metro quadrado de terreno vale X. 10.977 vale quanto? Aí tu faz uma regra de 3, tá? Então, medir é comparar, tá? Exemplo, mais exemplo ainda, eu posso comparar valores de terreno. Lá no exemplo da placa, eu vou comparar, olha, até 4 metros o veículo. Se for maior, a gente não vai passar, tá certo? Mesma coisa, como é que eu comparo que algo está mais rápido ou mais devagar? Pela velocidade, né, jovens? Então, se algo está mais rápido ou mais devagar, eu comparo justamente pelo valor medido da velocidade, que eu pego nesse cara aqui chamado o quê? De velocímetro, né? Então, o carro tem velocímetro e eu consigo medir, né,
a velocidade aqui, tá? Então, eu tenho a velocidade média, que eu consigo medir aí, ok? Eu também tenho, por exemplo, nesse modelo aqui, ó, eu tenho a média de consumo por litros, nesses carros aqui, certo ano de fabricação para cá, traz, né, pessoal? E também eu consigo ver a distância, né? Ah, abasteci lá, enchi o tanque do meu carro, eu quero ver qual é a distância que eu vou conseguir fazer com esse tanque. Eu também consigo medir. Então, tudo, gente, que está relacionado aqui, ó, né? A gente consegue medir e a gente consegue, então, comparar, tá? Bom, unidades de comprimento. O comprimento é para dizer o quê? O tamanho de alguma coisa, a distância de alguma coisa, o espaço de alguma coisa, tá? Então, geralmente, o comprimento no SI, ele é dado o quê? Em metros, né? Então, aqui eu tenho exemplos de unidades de altura de uma pessoa, né? Então, eu vou ter o valor, eu vou chamar H de altura, aí eu vou ter um valor e eu vou ter uma unidade. Pronto, estabeleci a altura de uma pessoa que eu posso tirar com uma trena, uma fita métrica, né? Ok? Belezinha? Mas é claro, né, gente? Eu vou usar o metro, mas se eu quiser a distância muito grande ou algo muito pequeno, aí eu vou ter que fazer algumas adequações utilizando essa unidade aqui, tá? Logo aqui, ó, só para a gente estabelecer, ao longo aqui do nosso curso do primeiro ano, a unidade no SI da distância, do espaço, do comprimento é o metro, tá? A gente faz adequações? Faz, depende do contexto, ok? Mas o metro é o nosso parâmetro de comparação, fechado? Ok? E para fazer essas comparações, ó, eu vou colocar aqui uma tabelinha, estão vendo? Nessa tabela, gente, eu tenho coisas maiores. Então, por exemplo, se eu quero medir algo maior, 1.000 metros, 2.000 metros, 10.000 metros, 1 milhão de metros, eu não vou escrever 1 milhão de metros. O que eu vou fazer? Eu vou adequar com essas letrinhas bem aí, que são chamados os símbolos, tá? O que é o símbolo? Eu tenho a unidade, que é o metro, e antes do metro eu tenho uma letra. Para que serve, gente, essa letra? Essa letra, ela tem um valor específico. 1K vale 1.000. Então, 1km é 1.000m, certo? Da mesma maneira que o centímetro é um C. Esse Czinho, gente, é o centi. Ninguém fala centímetro, né? Fala centímetro. Um Czinho chama-se de 0,01. Então, 1 cm, que é 1 centímetro, tem 0,01 metro. E assim vai. Toda vez que eu quiser adequar números muito grandes ou muito pequenos, eu posso compactar esses números e substituir o número pela letra. Então, em vez de eu escrever 10.000 metros, certo? Eu posso pegar lá, eu sei que um cara desse aqui vale 1.000, então eu posso transformar. Então, em vez de eu escrever, por exemplo, 10 km, né, ou 10.000 metros, eu escrevo 10 km, porque eu sei que um K vale 1.000. E é para isso que essas letras servem, para que você possa substituir números grandes ou pequenos, você consiga aí, ó, fazer a substituição e pronto, tá certo? Ok? E você pode fazer isso, gente, para qualquer unidade de medida, tá? Massa, por exemplo. A massa, a gente tem a grama, tá? Grama é a unidade de massa, ok? Eu posso fazer a mesma coisa que eu falei para vocês, eu posso fazer, tá? Eu posso fazer com os outros, ok? Então, se eu tenho a grama, eu posso colocar um K, eu vou ter a quilograma. Eu posso colocar um M para ter a miligrama. Então, aquelas letrinhas que ficam na frente, eu posso usar com qualquer unidade, porque, lembra, gente, é só lembrar, essas letras que estão aqui na frente, elas representam números. O K vale 1.000, o H vale 100, o DA vale 10, tá certo? O Dzinho aqui vale 0,1, o Czinho vale 0,01 e o Mzinho vale 0,001, ok? Então, eu posso usar para qualquer unidade de medida quando eu quiser representar um número. Fechado? Ok? Ó, um exemplo, 1 tonelada são 1.000 quilogramas. O K vale 1.000, então, em vez de eu escrever 1.000,
gramas, eu coloco 1000, boto um K que vale 1000, e eu tenho gramas para o número não ficar tão grande, né, gente? Viram para que serve essa letrinha? Fechado? Bom, massa, eu posso fazer isso daí. Curiosidades, pessoal. Quando eu vou trabalhar massa, é o grama. Quanto custa o grama, o quilograma de carne? Quanto custa o grama de queijo? Ó, né? Tô quase professora de português, né, gente? Olha só. E quando é grama, né? Grama sintética é a grama, tá certo? Depois cutuquem as professoras de português para ver se tá certo, né, gente? Ó, na minha concepção tá certo, tá? O grama para massa e a grama aqui para nossa graminha, né? Sintética ou natural, tá? Unidade de tempo, gente. Tempo também tem unidade. Geralmente é o quê? No SI é o tal do segundo, tá? O segundo é a unidade de tempo, jovens. Mas, né? Eu posso adotar outras unidades, ok? Se a gente olhar para o relógio, a gente tem horas, a gente tem minutos, certo? Ó, eu tenho segundo, eu tenho hora, eu tenho minuto, eu tenho dias, eu tenho meses, eu tenho anos. São tudo unidades de tempo, tá certo? E é para fazer medida de tempo, ok? Então, vou até colocar aqui para vocês, ó. Minuto, segundo, hora, tá certo? Aqui só algumas curiosidades. Um milênio são 1000 anos. Um ano, 365 dias. Um dia, 24 horas. Uma hora, 60 minutos. E um minuto são 60 segundos. Fechado? Isso aqui a gente vai utilizar para fazer algumas transformações durante as nossas atividades. Fechado? Ok? Bom, transformação de unidade de medida, tá? Então, eu posso transformar, eu posso converter, ok, gente? E, como eu falei para vocês, isso serve para a gente resolver questões aí de física, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar para vocês aqui uma tabelinha bem bacana. Foca lá no quadro. Vamos lá rapidinho? Para vocês enxergarem o número maior. Vamos lá no quadro. Ó, tá aí, eu quero fazer uma transformação, tá? Então, eu tenho 1 quilômetro. Quanto tem em metros, gente? Se eu contar, eu vou ter que andar 3 zeros. Então, vale quanto? 1000. Ah, professora, é fácil assim? É, gente, ó. Vamos lá. Eu quero aqui 10 dm. O dm tá mais para cá. Então, se eu for andar aqui, ó, eu boto um zero. Eu tenho aqui, ó, lá, ó, botar aqui. 1 metrinho só, né? Só um só, né? E aqui, pessoal, um HM. O HM tá mais para cá, ó. Se eu andar aqui, ok? Aqui, em centímetros, por exemplo, ó, é só você colocar o tanto de zero que você consegue andar, tá certo? Para massa, eu posso fazer a mesma coisa. Eu quero 1 quilograma, eu quero isso em grama. Eu vou completar o resto com zero. Vamos lá? Ó, viu? Quanto é que tem? 1000, né, gente? Não é isso? Continuando, vamos completar mais? Ó, tá aqui em miligrama. O M tá lá pro final. Vamos lá, ó. Completei. Então, tem 10.000 miligramas, que são 10 gramas. E 10 decigrama tem em H, ó, o 10 está para cá, tá vendo? Ó, o D está para cá. Aí você vai andar para sua esquerda, olha aí, ó. Acrescentou uma vírgula, quando você chega lá onde você quer, acrescentei a vírgula, pronto. O que eu tenho aqui? 0,01. Eu posso fazer também, gente, isso para quê? Para tempo. Do maior, vamos lá comigo, do maior para o menor você multiplica. Do menor para, olha, ó, do menor para o maior, você divide. Do maior para o menor, multiplica. Do menor para o maior, divide. Ou seja, de dia para hora, para minuto, para segundo, multiplica. Tá certo? Então, 1 hora, se a gente for multiplicar, tem 60 minutos. 1 minuto tem quantos segundos? É só multiplicar. Então, tem quantos? 60 segundos. E 1 hora em segundo? É só multiplicar. 60 vezes 60, não é? 3.600 segundos. Fechou, pessoal? Belezinha? Ó, lembrando, pessoal, isso aqui é mais para a gente lembrar, eu vou até ficar na tela com vocês,
a unidade do comprimento, tá? Ok? Aqui ela foi utilizada, é só uma curiosidade, tá bom, gente? O metro é o comprimento aí do trajeto da luz pelo vácuo, ok? E isso é dado em segundos, tá bom, pessoal? Isso é dado em segundos, ok? Massa, vamos lá, só para relembrar. Qual é a unidade de massa? Professora, eu uso grama, mas no SI eu vou usar quem? O quilograma, tá certo? Então, eu vou até dar uma riscadinha aqui rápido, ó. Eu vou usar o quê? O quilograma, tá certo? Vou pegar aqui a canetinha. Quilograma, só para lembrar, tá? Isso aqui vale a leitura para vocês, só para vocês saberem de onde é que é, tá bom? Mas aqui nas nossas questões não vai ser relevantes, tá? Relógios, né, gente? Relógios aqui, ó. Osciladores convencionais atrasam cerca de 1 segundo a cada dia, né? Relógio de pulso, relógio caseiro, radar de polícia, ok? Mas esse erro aí é bem pouquinho, tá? O tempo, tá, gente? Ó, lembrando aqui, só uma curiosidade, relógio atômico convencional atrasam cerca de 1 minuto a cada 6.000 anos. Então, atômico é top, né? Unidade de segundo aqui, ó, é o quê? Tempo, tá certo? E aqui, pessoal, ó, o SI, quem é o SI, só para fechar, é o tal do Sistema Internacional de Unidades. Então, falou em SI, Sistema Internacional de Unidade, foi criado lá em 1960, tá? Isso é só apenas uma curiosidade e é justamente para a gente padronizar as unidades de medida mundo afora para não ficar tão complicado, ok? Então, aqui, ó, no SI eu tenho um grupo de 7 grandezas independentes, tá? Que são as grandezas de base. E a partir, como eu falei para vocês, dessas grandezas, eu vou ter novas grandezas que vão levar unidades das suas grandezas de base, ó. Exemplo aqui para a gente fechar, tá vendo, ó? O tempo é dado em segundo, ok? A temperatura, Kelvin. Então, aqui eu tenho as 7, tá certo? Se você contar aqui, dá 7. Massa, quilograma. Comprimento, metro. Corrente, ampere, tá certo? Grandeza derivada, por exemplo, a força, ela vem da aceleração e do tempo. A velocidade, ela vem do comprimento e do tempo, tá certo? O volume é você pegar 3 comprimentos e multiplicar. E essas, gente, são as derivadas. Vem aqui comigo para a gente fechar. E vocês podem ver, olha o planeta passando aqui, ó, que elas vão levar, ok? A mesma unidade, tá certo? Bom, essa foi nossa aula de física e depois eu volto com mais conteúdo para vocês. Tchau, tchau!